para a fundação desse partido ecologista? Foi para lutar, digamos, ou melhor, foi para servir ao povo devidamente, tendo notado algumas incongruências na governação, ou foi meramente para também encaixar-se aos demais, que são aos demais 39 ou mais partidos políticos? Muito obrigado, Luciano. Eu preciso trazer uma abordagem para que os moçambicanos já percebam o nível de debate que nós estamos, de fato, aqui a trazer. Primeiro, Moçambique é um Estado de direito democrático. Não é preciso nós buscarmos esses conceitos para que não haja aqui o mal-entendido. Quando nós debatemos um assunto desta natureza, daquilo que é a realidade, de facto, do nosso país. Moçambique é caracterizado por dois momentos. O primeiro momento começa de 1975, não é, com o regime monopartidário, não é, que vai até 1990, quando a Moçambique faz a sua emenda constitucional e abre espaço na Constituição de 1990, não é o surgimento de partidos políticos. Isso está na nossa Constituição da República. Daí que no dia 23 de janeiro de 1991 surge a lei dos partidos políticos e demais leis, não é, que consagravam de facto esta questão da liberdade dos moçambicanos em participar nas associações, nos partidos políticos. Então, os partidos políticos fazem parte do xadrez da democracia dentro de um país. Os partidos políticos não surgem ou não são instituições que surgem com um determinado objetivo obscuro, não é? Os partidos políticos, segundo a Constituição, lutam com o objetivo fundamental de alcançar o poder. Daí que, não é, a partir do ano 91 vão surgindo mais partidos. O número real de partidos que estão registrados no Ministério da Justiça até ontem são 68 partidos políticos. Não, dentre esses outros partidos, tem aqueles que se evidenciam, não é, ao longo do tempo. Estamos a falar, por exemplo, dos partidos com assento no Parlamento e alguns partidos sem assento no Parlamento. Uma delas é o próprio Partido Ecologista, na qual eu faço parte, o partido PIMO do Jacob Sibin, o Podemos, a Nova Democracia. Esses partidos surgem, não é, em resposta daquilo que constitui, de facto, o Estado moçambicano. Agora, não faz sentido em algumas abordagens quando se diz, eu costumo ouvir isso em muitos acadêmicos, que nós só encontramos partidos quando aproxima. Aliás, foi a abordagem que o próprio jornalista Luciano levantou, de partidos que só aparecem em vésperas eleitorais. Não. Os partidos não aparecem, é verdade, no meio desses todos tem aqueles que pronto aparecem uma vez em 5 anos, mas também tem partidos que vão se evidenciando pelos trabalhos. Daí que a resposta que eu possa dar, o Partido Ecologista faz parte daqueles partidos que surgiram com o objetivo fundamental, com uma linhagem. Nós somos da linhagem ambientalista, com o objetivo, de facto, de poder participar e dar, digamos, a nossa voz na questão sobre as mudanças climáticas, sobre os conceitos de natureza ambiental, etc, etc. Então, a ideia do Partido Ecologista não é de ascender ao poder? Não, nós vamos ascender ao poder. Qualquer partido político que é criado, o objetivo fundamental é, de facto, de ascender ao poder. Agora, nós vamos à questão fundamental, guerra pelo poder, ganância ou desejo de servir o povo. Eu acho que este é o assunto bastante fundamental que nós precisamos de trazer, porque nós precisamos de olhar. Fazia a questão, por exemplo, a primeira intervenção,
dos 4 presidentes que já passaram de Moçambique, mas nós não podemos falar dos 4 presidentes sem falar do partido que está a governar o país desde 1975. Os fracassos e sucessos do mesmo partido, não é? Isso derivado ao fator da ganância. Olha, em Moçambique está-se a discutir a lei de terra, não é? Há um projeto que anda aí da discussão da lei de terra, não é? E a Constituição da República define que a terra é a propriedade do Estado. Mas a pergunta que eu faço hoje, a terra de facto pertence ao Estado? Quando há uma avalanche de indivíduos que pertencem ao partido no poder, que lutam em abocanhar a terra, não é? Esta terra que pertenceram aos nossos avós, esta terra que pertenceram a nós no passado, mas devido à ganância, esta ganância que está ali, não, pelo poder, também abrange aquilo que existe como recurso à terra. Olha, na bacia do Limpopo, eu preciso trazer aqui um facto real. Os agricultores da zona do Limpopo, da bacia do Limpopo, estão sendo tirados. O governo preferiu, este governo ganancioso, não é? Preferiu atribuir a terra aos boers, não é? Deixando os nativos da terra. Qual seria, por exemplo, o governo querendo enriquecer? Porque o crescimento econômico passa, em primeiro lugar, a enriquecer o homem. Se nós queremos ver o país a desenvolver, primeiro vamos enriquecer o homem. Sabe o que está a acontecer? Eles preferiram pegar a terra, escorraçar os donos da terra, não é? E, em vez de fazer uma associação, colocarem lá 10 tratores, as alfaias agrícolas e dizer, olha, vocês façam de facto a produção. Não é exatamente isso. Nós estamos a ter um conflito à vista na província de Gaza, não é? Por causa da ganância. Nós estamos a ter, moçambicanos estão sendo corridos, porque quando nós falamos da terra, quando nós falamos deste recurso, estamos a falar de um assunto que não só começa hoje. Esta terra foi concebida na evolução do homem, desde o tempo dos astrolopitecos lá, até o Homo sapiens. Os 500 anos do colonialismo, aqueles senhores estavam ali a produzir, deixaram a terra. Mas em 47 anos da Frelimo, em 47 anos deste partido, já conseguimos notar que há moçambicanos que estão sendo tirados das suas terras. Há moçambicanos que não podem produzir nas suas terras. A outra coisa, porque nós estamos a falar da ganância, o governo de Moçambique é composto por bandidos, que nós precisamos de facto de trazer estas coisas. Há uma discussão que traz o regozijo aos moçambicanos por causa da TSU. Por causa da TSU. Olha, eu até aplaudi, mas há uma coisa muito interessante que nós precisamos de trazer hoje. Sabe que o governo de Moçambique negociou com o Fundo Monetário Internacional. O Gil sabe muito bem disso, não é? E as pessoas têm, de facto, um grande regozijo, porque vão ter, de facto, TSU. Mas a TSU não só veio de uma negociação que nem o parlamento sabia. E há imposições no meio disto aqui. O Fundo Monetário Internacional vai dar dinheiro, mas a partir do ano 2023 haverá redução da mão de obra na função pública. É uma imposição. Qual é a felicidade que eu tenho de querer receber, de querer ter o TSU, mas sabendo que aqui existem as imposições, as mesmas imposições que colocaram desde 1975, quando esses senhores pegaram o poder, eles apareceram e disseram, olha, Moçambique tem essa indústria, o que nós devemos fazer, o que vocês devem fazer para poderem se beneficiar do dinheiro, do nosso dinheiro, vocês devem matar a indústria. O governo da Frelimo matou a indústria. A outra coisa é a indústria do caju. Quantas mulheres, quantas mamanas que iam ali no Tarane, em todo o país, mas porque houve, de facto, uma imposição. Tudo isto é feito num contexto em que nós discutimos a questão da ganância.
daqueles indivíduos que não querem servir o povo. Eu, quando vi o documento que foi produzido ainda esta semana, num contexto do secretismo, pelo Fundo Monetário Internacional, depois olho as pessoas que nos chapas falam da Sul, todo lado, porque vão ter, mas ao mesmo tempo estamos perante esta imposição. Então, nós encontramos um governo que governa o país composto por indivíduos, que esses indivíduos não têm nada a ver com este povo, mas têm a ver consigo mesmo, tem a ver com o interesse. Então, são exatamente essas coisas que nós... De modo geral, ilustre Maçango... Então, de modo geral... Quais são os fatores que lhe levam a concluir que os servidores públicos não estão ao serviço do povo, mas sim aos serviços individuais? Só pelo facto de eu ter trazido isto, são evidências que nós todos sabemos, que qualquer um sabe, que de facto existem servidores ou existem políticas que muitas das vezes essas políticas não ajudam para o crescimento deste país. Olha, eu sempre tenho dito aqui nesta televisão que Moçambique não merecia ser pobre com o recurso da terra que nós temos, 36 milhões de terras aráveis, o mar. Qualquer parte do mundo, jornalista Luciano, quem tem mar, quem tem a terra, é rico. Mas por que nós não somos ricos? Sabe por que eu estou a dizer isso aí quando levanto o assunto de Gaza? É que daqui a pouco há de haver conflito aqui na província de Gaza, conflito de terra. E esse conflito já começou. O meu colega Pelembe disse, aqueles que podem foram abocanhar aqui na zona do mercado peixe por causa da força. Como é que nós chamamos isso aí? Ganância. Ganância pelo poder. Ganância de não olhar aquele povo que de facto deve eles servir, mas apenas se servir. Então, de uma forma geral, nós precisamos de trazer que a ganância no nosso país, de cada dia que passa, cresce. De cada dia que passa, ganha contornos e o povo é ela que está sendo de facto deixado de lado. Isso é perigoso no Estado. Então, nós precisamos de alertar a opinião pública, o tipo de governo que nós temos. Quando nós temos um governo que está cheio de gananciosos, o resultado é exatamente este. O ganancioso não mede as consequências. O ganancioso luta para poder tirar a todo custo a terra, meu irmão, que pertenceram aos nossos avós desde lá. É esta terra que este cidadão está sendo tirado. Por que nós não podemos negociar o melhor para poder beneficiar aquela ali? Não, nós só negociamos aquilo que nós temos conosco, que sabemos que vamos tirar dividendo. E o povo? E o povo? É essa a razão da existência de partidos políticos. Esta chama-se visão política. Você chamou os políticos aqui. Nós estamos a dar a visão. Os que fazem isso são partidos políticos. Muito bem. Ilustre rapidamente, 30 segundos, ilustre. É assim, há um pensamento, infelizmente, como eu dizia, que para você ganhar